bate-papo. Agora, no Clube Notícias, Sala de Bate-Papo. No nosso Sala de Bate-Papo de hoje, quarta-feira, 6 de julho de 2022, com transmissão ao vivo nos 92.1 do seu rádio, também pela internet, pelo aplicativo de celular e com transmissão simultânea pelo facebook.com/Clube 92 FM. Só te lembrando que a entrevista de hoje fica depois disponibilizada no Facebook, no YouTube, nos canais digitais da Clube 92, também no nosso site clube92.com.br. Hoje recebendo o Robson Gabriel Ghizzellini. Acertei? O italiano. Sim. Arquiteto e urbanista, especialista em arquitetura e artes sacras, responsável pela adequação do espaço litúrgico e também a fachada da nova igreja lá de São Cristóvão, aqui em Votuporanga. Boa tarde, Robson. Seja bem-vindo à nossa sala de bate-papo. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Primeira vez que está de passagem aqui pela Clube? Sim, primeira vez. Que bacana. Eu espero que seja a primeira de muitas, tá? Sim, também espero. Falando aqui da nossa paróquia, né, de São Cristóvão, que está sendo construída, né? Está construindo uma nova igreja para melhor aconchegar os fiéis que frequentam o local, né? Qual é a sua responsabilidade nesse projeto? Mas antes, só para a gente esclarecer, queria que você desse uma pincelada sobre o que é a arquitetura sacra, que é uma arquitetura específica para os templos católicos, né? Sim, exatamente. A arquitetura sacra, ela é uma parte da arquitetura que abrange toda a responsabilidade por adequar, por construir, reformar os nossos espaços sagrados, os espaços litúrgicos dos quais temos as nossas celebrações, as celebrações do sacramento. Tudo na arquitetura sacra tem um porquê, tem um simbolismo, né? E nós devemos ter esse cuidado com esses espaços, pois é ali que vamos nos encontrar, que vamos ter as nossas experiências com Cristo. Que bacana isso, né? Sim. E qual que é a tua responsabilidade nesse projeto, Robson? Bom, eu, juntamente com o Rômulo Piccoli, nós somos parceiros de trabalho. Ele é um artista sacro também. Somos responsáveis por toda a concepção de adequação do espaço litúrgico e das fachadas da comunidade. Como que será esse espaço litúrgico da igreja? O que contém esse projeto, só pra gente ter uma noção? Bom, esse espaço litúrgico, ele vai ser um espaço autenticamente cristão, funcional para celebrações, né? E vai respeitar as normas litúrgicas, bem como todas as necessidades da comunidade, né? Esse projeto, ele conteve todos os polos, a concepção de todos os polos principais do espaço: altar, ambão, sede, a fonte batismal, e também toda a adequação do presbitério, da nave, da capela do Santíssimo, das sacristias e das fachadas, né? Tem toda uma simbologia por trás de tudo que tem lá dentro, e não que não possa, mas um arquiteto que não tenha essa visão, esse campo de atuação como você tem, ficaria difícil de desenvolver um trabalho como esse que você está fazendo. Assim, tudo realmente tem um porquê. Tudo tem uma razão de estar, de ser. A cor, o volume, a forma, tudo tem uma unidade, né? Os profissionais, muitas vezes as comunidades não têm recursos, não tem como conseguir profissionais da área em si, né? E acabam pegando pessoas, contratando pessoas próprias da comunidade. Às vezes é o único meio que eles conseguem. No entanto, os profissionais com um pouco mais de especialização, eles são mais indicados no fato que conhecem e vivem um pouco mais a área, né? As questões técnicas. Se um arquiteto precisa estar diante dessa situação, acho que seria interessante conversar com o padre, com a comunidade, e procurar algum especialista para a gente tentar fazer uns espaços que realmente sirvam para estes locais, né? Para celebrações. Fazer essa união. Fica mais fácil, né? O ponto-chave do espaço litúrgico é o altar. Como será o altar dessa nova igreja? Realmente, o ponto principal, primordial de todo o espaço litúrgico é o altar.
O altar, ele é o próprio Cristo, né? Ele é a mesa do pão, é onde nós nos alimentamos, onde Cristo se dá em alimento. E a mesa, ao mesmo tempo, a mesa do sacrifício, onde se renova o sacrifício de Cristo na cruz. Esse altar, nós planejamos esse altar, ele terá uma forma retangular, será concebido com um material, um mármore branco e o tampo em vermelho. E na frente dele haverá uma cava, uma chaga, como se fosse o lado aberto de Cristo na cruz. Demonstrando que esta forma, essa marca que ficou no corpo de Cristo vai estar ali, como sinal do amor incondicional de Cristo por nós, por essa comunidade. Não poderia ficar em outro lugar senão no altar, né? Ele é o próprio Cristo. Com toda essa simbologia que você acabou de dizer pra gente. Você falou sobre vários outros setores, né, dentro da igreja, e um deles foi o ambão. Para que serve o ambão? Então, o ambão... O que é, né, o ambão? O ambão, ele é mais do que uma simples estante, um simples pedestal. Ele é um lugar. Sim. O ambão é um lugar onde nós nos adentramos, nos elevamos. Ambão vem de elevar-se, onde se dá a proclamação da palavra, é a mesa da palavra, onde se dá o evangelho, a boa nova, o anúncio da ressurreição de Cristo. Né? Esse ambão, como em unidade aos demais polos, o altar, a sede e a fonte, ele terá uma unidade de forma e materiais. E é interessante nesse ambão, ele também terá suas características com os materiais brancos e vermelhos, mas ele tem dois pontos especiais, né? Ele terá a forma curvilínea, remontando as escrituras, o abrir e o desenrolar das escrituras, pois as escrituras inicialmente eram concebidas por pergaminhos. Né? E o segundo ponto interessante é que também se remete às faixas que envolveram Cristo na sua vida terrena, desde o seu nascimento na manjedoura, que bacana, até a sua morte e ressurreição. Que bacana, muito bonito isso, né? Explica pra gente também, Robson, sobre os espaços presbitérios e qual que é a sua função. Bom, o presbitério ou santuário é o lugar onde se encontra o altar, né? O ponto principal de todo o espaço. No presbitério da São Cristóvão, nós remodelamos ele de forma a trazer o altar um pouco mais próximo à comunidade, um pouco mais próximo à assembleia. Ele será um pouco mais elevado para permitir uma boa visualização, terá rampa, pois será acessível, né? E no fundo desse presbitério, ele terá um grande painel iconográfico. É um painel que vai receber uma obra artística do Rômulo. O Rômulo vai pintar, vai elaborar um painel específico para a comunidade. Por quê? Ali, esse painel vai representar a glória de Cristo, pois o fim se dá na glória e não na morte. A morte e a cruz é uma passagem. Ela é uma passagem, um fim se dá na glória. Uma transição. Exatamente. Né? E será ladeado pelos padroeiros. São Cristóvão, padroeiro da comunidade, e Nossa Senhora Aparecida, padroeiro da diocese. A cada templo é uma arquitetura específica? Ou você busca trazer os mesmos fins, assim, parecidos para todos os templos que você faz os projetos? Bom, na arquitetura sacra temos algumas normas, algumas orientações que a igreja nos compartilha, né? Não pode fugir muito do tradicional. No entanto, é essencial que conheçamos, que vivamos junto com aquela comunidade. Conheçamos a história, como que eles celebram, quais são as suas características, para você fazer um espaço para eles. Aquele espaço não é meu, aquele espaço não é do padre, o padre passa, mas a comunidade fica. É aquela história. Por isso que toda arquitetura tem que demonstrar aquela comunidade. Por isso que cada projeto é um projeto específico. É um projeto cuidadoso, meticuloso, para aquela comunidade, para cada uma das
as comunidades. Principalmente pelo o grau cultural de cada cidade, de cada região, de cada localidade, né? Métodos construtivos, formas, materiais, cada lugar tem um. Cada lugar de uma forma. Acaba que naturalmente fazendo as adequações, né? Dentro da igreja, a nave da igreja, né? Isso aí pra mim foi uma novidade hoje. A gente vai aprendendo. Onde fica a plateia, né? A nave. Nesse caso, os fiéis participantes das liturgias. Como será a sua disposição e a sua capacidade? Bom, a nave da igreja, né? Esse termo nave, ele remonta desde as basílicas, né? As grandes basílicas que tinham suas naves centrais, as naves laterais, muitas vezes nem havia bancos ainda, né? A nave da São Cristóvão, ela é uma nave única que vai permitir que a Assembleia abrace, esteja em volta do altar, né? A nave, ela é o lugar da Assembleia, é o lugar do povo reunido, é o lugar do corpo místico de Cristo, né? Na São Cristóvão teremos, com o presidente da celebração, o padre, e os concelebrantes, teremos um total de 342 lugares, né? E as suas características arquitetônicas tem a inspiração também externa, mas tem alguns pontos interessantes, legais, que são as cruzes de dedicação. Haverão 12 cruzes de dedicação, remontando, simbolizando as 12 tribos de Israel, as 12 colunas da Cidade Santa, e também os 12 apóstolos, os sustentáculos da igreja primitiva, né, que deram a sua vida pela igreja e por Cristo. E é por isso que essas cruzes de dedicação, que serão ungidas no ato, na celebração, elas estarão incrustadas na carne desse edifício. Que legal, que bacana. Só lembrando o ouvinte que quem está assistindo pelo Facebook, a Mandy Ferreira está exibindo algumas fotos aí do seu projeto, né? Bem legal. Bacana, fotos do projeto interno, externo e vários setores ali da igreja. As igrejas antigas, Robson, como a catedral, tem um mezanino, né? Embora não seja utilizado, que era um espaço reservado para os corais musicais. Haverá um espaço para os corais que ilustram as celebrações com hinos e músicas, os musicais? Bom, hoje ainda se concebem espaços celebrativos, igrejas, com esse artifício, mezaninos, né? Não especificamente destinados a corais, a música e tal, mas pode ser utilizado também. Na nossa... já estou falando porque já sinto parte da comunidade. Mas na comunidade de São Cristóvão terá sim um lugar específico para o Ministério de Música, tanto para o Ministério de Música quanto para os leitores, os salmistas. Eles serão locados entre o ambão e o presbitério, de forma que todos fiquem voltados para o altar, porque eles também, o serviço que eles prestam, como o nosso, fazem parte da igreja. Todos somos assembleia e todos precisam estar voltados, direcionados para o altar. Entendi. A gente falou sobre a particularidade de cada projeto arquitetônico, dependendo da região, né? De cada localidade. Cada igreja traz em si o seu bojo, um estilo sacro e muitas vezes remete ao barroco, ao gótico e etc. Qual o estilo que vocês estão aplicando nessa nova igreja? Como serão o piso, o pórtico de entrada? Bom, nós nos inspiramos no estilo cisterciense. É um estilo arquitetônico de transição do românico para o gótico. Deve ter vários estilos, né? Muitos, muitos, né? É um estilo que tem linhas suaves, sóbrias, né? Que valoriza o verdadeiro, o belo, o essencial. Eu achei que nós compreendemos que seria uma inspiração interessante diante das características da comunidade. Sim. No entanto, nós nos inspiramos, porém nós valorizamos os estilos, a forma construtiva, os conceitos dos dias atuais. Eu acredito que tanto as igrejas quanto nós, as pessoas, somos filhos dos nossos tempos. As igrejas são filhas do seu tempo. É por isso que precisam conter também
mesmo tendo inspirações, conter formas, conceitos e tecnologias dos nossos dias atuais. O piso, né? O piso também é algo muito importante na arquitetura sacra. Ele brotará do altar também. Lembra, tudo nasce e tudo converge para o altar. Sim. O piso sob o altar será terá uma característica do divino que arma sua tenda entre nós. E dali vai brotar uma faixa, como se fosse um labirinto. É uma forma labiríntica que vai se espalhar pelos corredores centrais e laterais. Por que essa forma? Essa forma nos recorda as nossas idas e vindas, as nossas mazelas, as nossas alegrias, as coisas boas e ruins, as dificuldades da nossa vida, do nosso caminhar. Sim. Né? E esse caminhar é um caminhar com Cristo. Por isso que nesta forma labiríntica também vai ter nesse contexto as chagas de Cristo, as 5 chagas. Cristo já disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? É um caminhar com Cristo. E esse caminhar, ele vai nos levar até o pórtico de entrada. Esse pórtico que vai proteger essa porta, a porta principal, a porta de Cristo, ela terá revestido esse pórtico de um material vermelho. Por quê? É especial também. Vai nos lembrar da primeira Páscoa, da fuga do Egito, da passagem a pé enxuto no Mar Vermelho. Lá naquela época, os israelitas ungiram os seus traves, os seus umbrais, né, os seus batentes das portas com sangue de cordeiro, demonstrando que ali estava a nação escolhida, para que o anjo do Senhor não levasse os seus primogênitos. Essa é um simbolismo, uma característica de que naquele espaço sagrado da São Cristóvão vai estar uma nação, uma parcela dessa nação escolhida por Cristo. Que bacana. Tô percebendo que além de arquiteto, teu conhecimento bíblico é bem amplo, né? Como você disse, se não tiver um envolvimento com a igreja, fica difícil você desenvolver qualquer tipo de projeto nessa área, né? Claro, além de estudar, de se especializar, conhecer as normas, o principal é você viver. Com certeza. Você ter a noção do seu serviço. É um serviço que nós estamos prestando para Cristo, para a sua igreja. Nós precisamos viver. Se nós não vivermos, não compreendemos a liturgia, os ritos sagrados, como que nós vamos projetar? Né? Você falou do pórtico e do piso. E as fachadas, os vitrais e iluminação, como que fica? Vamos lá. Vou começar pelos vitrais. Os vitrais, nós tivemos que manter as formas já construídas, né, e aprovadas na prefeitura das janelas. Então nós mantivemos a dimensão de todas as janelas e elaboramos uma esquadria com vidro texturizado e no meio dela, na parte central, uma faixa com vitral. Esse vitral terá tonalidades de azul, lembrando-nos do serviço pelo qual São Cristóvão encontrou Cristo, que eram as passagens no rio. Né? Ele vai dar esse exemplo para toda a comunidade. Né? As fachadas são tem toda a inspiração na arquitetura cisterciense também, né? Terá logo à sua frente, em primeiro plano, em destaque, uma grande imagem de São Cristóvão, próxima à avenida que anualmente acontece as carreatas, passeatas, as bênçãos dos veículos, né? São Cristóvão vai estar ali, abençoando todos que por ali passar e convidando a entrar na igreja, nesse espaço sagrado. Que bacana. A fachada principal, frontal, ela será composta por 3 grandes pórticos, né, protegendo a porta principal, uma porta que vai ser grande, alta, estreita, né, que é o tronco da árvore da vida, o próprio Cristo. E todo esse pórtico ele vai sustentar uma grande torre, né? O pórtico é um portal. É um portal, né? São portais que vai permitindo essa proteção. É um sistema construtivo e que também vai dar sustento, como se fosse uma estrutura de suporte à torre. Então a gente usa desses elementos arquitetônicos para valorizar e organizar toda essa fachada, né? Legal. E a torre ela vai ter aí em média por volta de 23 metros e em cima um globo e uma cruz no seu ponto mais alto. Lembrando daquela famosa frase: não és o mundo que carregas,
mas o próprio dono do mundo. Sim. Né? As fachadas laterais terão toda a mesma concepção, a mesma unidade, né? Terão esse portal protegendo as portas laterais também, e brises protegendo as janelas, para melhorar o conforto térmico, né? Aqui da igreja em si. E tudo isso, se não tiver uma boa iluminação? Cara, iluminação é um ponto primordial. A iluminação é algo fundamental para a igreja, né? E nós pensamos isso para essa igreja. Uma igreja, um espaço celebrativo, ele não é como um shopping, como uma área comercial, como um escritório, como uma casa. Por isso que não podem ser determinadas normas específicas para a iluminação de uma igreja. A igreja precisa ter característica que leve à oração, que leve o espaço, permita o espaço a transcender os fiéis. Né? Nós pensamos isso desde o início, desde a entrada. No nártex, né, no hall de entrada da igreja, vai ter uma iluminação bem amena, quase uma penumbra, porque ali é o princípio. Na nave, uma iluminação mais intermediária, uma iluminação suficiente para a participação do rito. Já no presbitério, uma iluminação mais focal, uma iluminação mais forte, direcionada. Por quê? Porque ali é o que está o polo principal. Sim. É ali que está o altar. É ali que acontece toda a celebração. Um mistério de Cristo. Por isso que precisam ter todo esse cuidado com a iluminação. A tonalidade, a quantidade de iluminação, tudo precisa ser muito bem pensado nos espaços celebrativos. Uma estrutura tem que ser bem distribuída, bem elaborada, para não sair de qualquer jeito, né? Exato. Fala um pouco da sacristia. É conhecido como uma espécie de camarim para a igreja. Como que vai ser feito? Então, a sacristia ela é um espaço de apoio, né? Originalmente foram construídos no projeto original 2 espaços. Aproveitamos, né, como devemos aproveitar tudo que foi construído, e colocamos como uma sacristia principal e uma sacristia auxiliar. Ela vai dar suporte, ela vai dar apoio às celebrações. Nela vai conter, por exemplo, uma mesa que vai ajudar na preparação do rito, pequenas reuniões, uma bancada para lavar os vasos, objetos sagrados, né? Armários para guardar esses objetos, para guardar os equipamentos de música, e até mesmo um pequeno oratório, um crucificado para permitir a oração que o sacerdote faz quando ele está se paramentando, quando ele está colocando as suas vestes, e também ao final das celebrações, né? Quando eles voltam. É um espaço importante, tem que ter. Sim, né? É um espaço de apoio essencial nas nossas comunidades, nos nossos espaços. Dependente do tamanho, né? Depende da localidade. Sim, é um espaço que você tem que ter. Queria que você falasse pra gente que antes de iniciar a construção da igreja havia um cruzeiro lá no local, né? Esse aspecto está sendo preservado? Então, a atual matriz, ela deixará de ser um espaço celebrativo, né? Vai deixar de ter celebrações ali, e fez parte de toda essa adequação. As suas fachadas também serão adequadas para descaracterizar ela como uma igreja, mas vai ter uma unidade de formas e materiais. Vai ter toda uma proteção na sua entrada, no hall de entrada, uma proteção com brises e vegetação nas janelas, mas o cruzeiro, esse ponto histórico, esse ponto simbólico do nascimento dessa comunidade, será mantido no mesmo lugar e com as mesmas formas. Que legal, que bacana. Salão de festa? Salão de festa é interessante, existe um grande salão de festas, mas infelizmente por demanda, por normas locais, ele vai ter que ter uma parte da sua cobertura demolida. Nós ajustamos tudo. O terreno isso. acaba sendo um espaço pequeno, né? Para desenvolver todo o projeto. É porque a gente precisa ter áreas permeáveis, tem toda a questão de aproveitamento do solo. E como a igreja é uma igreja grande, nova, a gente precisa ter esse jogo de construção. É importante também, né? E ele terá toda essa trabalhada, essa fachada para esconder, camuflar um pouco a estrutura metálica, e os muros
que envolvem aqui à frente, eles serão substituídos por grades, para também permitir um pouco mais a visibilidade da nova igreja, né? Visibilidade de todo o complexo, né? Que bacana. Conversando aqui com o Robson Gabriel Ghiselin, o sobrenome italiano, arquiteto, urbanista, especialista em arquitetura e artes sacras, responsável pela adequação do espaço litúrgico e fachadas da nova igreja de São Cristóvão. Bom, o papo é bacana, gostoso de deixar a gente ficar a tarde toda, né? Mas a gente tem os horários aqui também. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Robson? Gostaria somente de agradecer a oportunidade de permitir falar para um pouco mais de pessoas, os vossos ouvintes, um pouco mais sobre a arquitetura sacra, a importância da arquitetura sacra, dos espaços. Recebemos uma aula hoje aqui, viu? Imagina. E também agradecer a confiança, o apoio, o acolhimento da comunidade de São Cristóvão, na pessoa do Padre Alexandre, e exortá-los que eles tenham fé e força para concretizar esse sonho e que continue vendo no seu padroeiro uma forma de servir, um exemplo de servir a Cristo. Que legal, que bacana, um bate-papo bem gostoso, viu? Prazeroso, espero que seja a primeira de muitas outras vezes, que você possa estar passando para cá, trazer essas informações ricas, né, sobre arquitetura sacra. Deu uma aula pra gente aqui, foi muito gostoso, um papo bem descontraído, bem à vontade. Obrigado mais uma vez, Robson. Até a próxima aqui com a gente. Abraço. A gente segue aqui com o Clube Notícias, na sequência Rafa Yannes e Amande Ferreira. Sala de bate-papo. Clube Notícias.